Bom dia, boa tarde, boa noite a você que acompanha o Segundou. O tema que eu escolhi para esse episódio já estava previsto há algum tempo. Eu tenho acompanhado a divulgação de alguns índices relativos à população negra em Goiás e a cada número que surge eu só penso no quanto esse debate é necessário e urgente. Na última semana, a divulgação do Atlas da Violência tornou inadiável a abordagem desse tema. Não são apenas números, são pessoas que sofrem diariamente as consequências de um racismo que existe no Brasil e que muitas vezes insistimos em negar. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso 11º episódio. Eu sou Bárbara Falcão, responsável pela produção e edição deste conteúdo. Nesse episódio, eu contei com o apoio de Aldene Lopes na produção. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Para falar sobre o assunto escolhido para hoje, eu convidei a professora Janira Sodré Miranda. Ela é historiadora, educadora, mestre em Ciências da Religião, professora no Instituto Federal de Goiás e coordenadora do Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro do IFG. Quando a gente conversou, ela estava no Rio de Janeiro justamente para apresentar um projeto relacionado aos direitos da população negra. Nós começamos falando sobre os números do Atlas da Violência. O que mais me chamou a atenção, professora, até incluindo o feminismo, nesse debate, foi em relação às mulheres negras. Essa pesquisa, a senhora viu, ela mostra que 256 mulheres foram assassinadas em Goiás em 2017 e entre essas, 190 eram negras, ou seja, mais de 74%. O que isso significa, professora? Porque a mulher, ela já sofre com o feminicídio, que acontece principalmente dentro de casa, mas a mulher negra, ela sofre muito mais. Significa basicamente que nós temos uma cena social que estabelece políticas de inimizade com mulheres e negras, ou seja, fatores como ser mulher e ser negra são determinantes na expectativa de vida, como também no índice, no impacto de homicídios na vida das mulheres negras. O que nós percebemos, e desde o Estatuto do Desarmamento nós temos visto, é a diminuição do índice de homicídios na vida de mulheres não negras. E, ao mesmo tempo, o aprofundamento desse número de pessoas mortas do sexo feminino e da raça negra. O que nos levaria a nos perguntar o que aconteceu, E há algumas análises apontando para o fato que quem foi desarmado são os autores de violência fatal contra mulheres não negras, mas aqueles fatores que adensam a violência contra mulheres negras não foram desarmados, são gatilhos, Quer dizer, a incidência de violência na vizinhança, nos ambientes de moradia e nos lares de mulheres negras continuam ativas na sociedade brasileira. E isso nos leva, novamente, à sua questão, que é racismo e sexismo machista matam mulheres negras. Segundo o Atlas da Violência, Goiás ocupava, em 2017, o 11º lugar entre as maiores taxas de homicídios de negros. Em termos de quantidade, nós fomos o 7º estado com o maior número de mortes de negros. Eu perguntei à professora Janira se existe algum fator específico no estado para explicar essa violência. Então, essa é uma questão que deixa uma análise em aberto, mas que a gente pode tentar estabelecer algumas relações, Nós sabemos que as condições de vida da população negra e feminina nas regiões metropolitanas, no entorno de Brasília e em torno de Goiânia, elas são condições de desvantagem social muito grande. Nós temos um coquetel de exposição à baixa expectativa de vida, ao não vínculo com instituições escolares ou corporações, ao ambiente de trabalho, que vão incidir sobre uma realidade que é a realidade das mulheres negras, que é também estarem demandadas para estar na chefia de lares, e aí você tem uma sobrecarga, também da vida dessas mulheres, a questão de baixa condição de renda. Então, assim, são vários fatores
né, ao lado de uma sociedade, eu diria então que Goiás tem essa especificidade de um não reconhecimento do machismo e do racismo como fatores determinantes de violência e de violência fatal, e a ausência do ente público, do poder público e das políticas públicas. Eu acho que o que permanece para nós como uma questão é uma provocação também ao Estado, né, e aí nós estamos falando da unidade federativa estadual e também dos municípios, sobre quais são as políticas específicas para mulheres e para mulheres negras. Realmente a impressão que a gente tem é que esses índices são ignorados, porque a gente tem sempre esses números de violência. A violência em relação à população negra é muito maior do que em relação à população não negra e, como a senhora disse, nada é feito especificamente para isso. Eu queria saber se a senhora acha que isso também é um reflexo de uma sociedade que ignora ou finge que não existe o racismo, que é a sociedade brasileira em que as pessoas negam seu racismo, no entanto, é uma sociedade racista. É uma operação extremamente violenta, a operação racial no Brasil, o racismo sistêmico, porque quando você analisa números como esse, eles se tornam números frios, como se aquilo ali não significasse a eliminação física de uma pessoa que tem uma família, mãe, pai, filhos, como se o impacto dessas mortes não tivesse uma movimentação na sensibilidade das pessoas sobre o poder da violência fatal relacionada a racismo, como se o racismo não matasse, ou quando mata, como se essas vidas tivessem menos importância, né? Existe uma campanha do movimento negro que afirma, né, que as nossas vidas importam, todas as vidas importam. Então, eu estava falando antes sobre a ideia de políticas de inimizade, que é um conceito aí de análise, que é pensar isso, né? Alguns segmentos são escolhidos para ser inimigos públicos, e a morte de pessoas pertencentes a esses segmentos, e aqui nós temos mulheres negras e juventude negra, essas mortes elas são abordadas como se aquilo não tivesse correlação com o fato de que é uma sociedade racializada e sistemicamente racista que elimina, e que todas as pessoas, inclusive as não negras e não mulheres, ou seja, homens brancos, têm uma implicação nessa operação, porque há privilégios e há proteção de uma vida em detrimento da outra. Bom, além desses índices de violência, que claro, tudo está relacionado, mas eu queria que a senhora comentasse também sobre 2 outros índices. Um deles é da UFG, que a UFG divulgou recentemente o perfil socioeconômico, racial, de tudo, dos estudantes da universidade. Essa pesquisa mostra que 54,5% dos graduandos da UFG se identificam como negros, ou seja, pardos e pretos. A senhora enxerga isso como positivo? Como a senhora vê esse dado aí levantado pela UFG? Inclusive, uma outra questão que foi levantada aí pelo próprio reitor é que nas universidades federais, principalmente a partir de 2012, com a aprovação da lei de cotas, houve uma aproximação maior em termos raciais da realidade do Brasil, né, que é aí mostrada pelo IBGE. Nós temos um avanço, um incremento, né, da participação da juventude negra na população universitária. E isso eu acho extremamente significativo e acho que vale sempre destacarmos que foi uma luta, né, empreendida pelos movimentos negros no Brasil e uma luta que foi feita do ponto de vista dessa comunidade em relação a outros atores sociais de uma forma solitária, digamos assim, mas sem dúvida nenhuma outros atores políticos dentro das universidades trabalharam para que houvesse esse incremento e essa participação. Então, isso é extremamente positivo, né, em relação à população universitária. Mas há uma questão que está fora dessa que você me traz, que é qual é o percentual de jovens na universidade no Brasil. Porque aí o que nós vamos ter é que os jovens que não concluem o percurso da educação básica, né, porque tem um abandono do ensino fundamental para o ensino médio, consequentemente a impossibilidade de dar o salto para a universidade.
Então, essa outra juventude que fica fora da universidade, ela tem uma correlação muito grande com esses dados de morbidade, né, de mortalidade violenta no país. Bom, professor, e para finalizar, restringindo um pouco mais o debate à capital, à Goiânia, a gente teve recentemente uma pesquisa do geógrafo Danilo Cardoso Ferreira, com base em dados do IBGE, para falar sobre como a questão racial faz parte também da ocupação aqui da capital. Por exemplo, as regiões sul, sudoeste, centro e leste constituem o que ele chama de espaços brancos, onde a maioria da população, acima de 75%, é branca e possui renda igual ou superior a 5 salários mínimos. Já a região noroeste e outras regiões mais periféricas é habitada por maioria negra. E aí é interessante porque quando a gente fala dessa desigualdade na ocupação da cidade, a gente pensa muito, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro, em que a gente vê isso mais diretamente. A gente, muito poucas vezes, para refletir sobre a nossa realidade, e essa pesquisa mostra que isso existe também em Goiânia, né, professora? Muito bom tema de pesquisa e quebra um paradigma clássico, que é a ideia de que o racismo brasileiro, e consequentemente o que nós vivenciamos em Goiás, Goiânia, ele não seria segregacionista, né, mas assimilacionista, onde negros transitam em todos os espaços da vida social, ainda que haja racismo. Essa pesquisa ela nos mostra que, pelo menos para a questão da moradia e o acesso à cidade, nós somos uma sociedade segregada. A principal característica dessa pesquisa é trazer a abordagem de que onde há uma distância em relação aos centros e aos equipamentos urbanos, ali é um ambiente de maioria negra. Então, a gente começa a perceber que a presença negra em determinados ambientes gera a ausência dos equipamentos do Estado, com exceção da política de segurança pública. Porque ali o agente muitas vezes chega com uma força e com uma diferença em relação aos ambientes centrais, onde não tem uma presença preponderante negra. E aí a gente vai perceber que tanto essa segregação ambiental da moradia quanto a presença ou a ausência do Estado tem o mesmo recorte racial, onde você tem uma maioria com uma renda maior e uma presença não negra, você tem o Estado muito mais atuante, onde estão, diferentemente de onde estão as maiorias negras e empobrecidas. Então, a pesquisa que nos oportuniza pensar a cidade e pensar o acesso e o direito à cidade como um acesso e um direito de cidadania que não deveria ser bloqueado, obstaculizado pela questão da pertença étnico-racial. Professora, muitíssimo obrigada. Eu acho que a gente poderia ficar aqui falando por muito tempo, tem muito assunto para a gente abordar, mas eu acho que é importante pelo menos fazer essa introdução, né, para as pessoas começarem a ter noção do que acontece no Brasil e também se mobilizarem para mudar essa realidade, né? Excelente, eu agradeço pela oportunidade do diálogo e digo que a gente pode voltar a conversar sobre isso, que há mais vozes, eu penso, em Goiás e em Goiânia, que podem ser ouvidas sobre todas essas questões, inclusive lideranças importantes do movimento negro que vem fazendo há muitas décadas o debate e a luta para que a violência fatal não colha os nossos e as nossas, né, as pessoas negras, que a vida seja poupada, né, e que o racismo não se torne violência fatal para nós. Como a professora disse, há muitas vozes a serem ouvidas e nós estamos de portas abertas para ouvir essas vozes, para sair da nossa zona de conforto e pensar melhor sobre a nossa realidade e a realidade do outro. E eu aproveito a deixa para reforçar os meios de contato do Segundou. Você pode mandar uma mensagem para os perfis da CBN Goiânia nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook, ou mandar um e-mail para o barbara.falcão@cbngoiania.com.br. Se você tiver interesse, os links de todas as pesquisas que eu citei estão no nosso site, que é o cbngoiania.com.br. Confira agora outros assuntos importantes para essa semana em Goiás.
O delegado Josélio Azevedo de Souza vai ser empossado como superintendente regional da Polícia Federal em Goiás nesta segunda-feira. Josélio é conhecido por ter atuado em investigações envolvendo políticos. Ele comandou a ação que gravou o ex-deputado e ex-assessor do ex-presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures, correndo com uma mala de dinheiro entregue pela empresa JF de Joesley Batista. Josélio também presidiu um inquérito inicial da Lava Jato no Supremo que mira políticos suspeitos de integrar uma organização criminosa instalada na Petrobras entre os anos de 2004 e 2014. O delegado já trabalhou como chefe da Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado no estado do Maranhão, foi coordenador do Grupo de Inquéritos do STF na Polícia Federal e coordenador geral de repressão à corrupção. As Cavalhadas 2019 já começaram em Goiás. Santa Cruz, Posse, Jaraguá e Pirenópolis receberam a festividade neste fim de semana. O evento ocorre em Goiás há pelo menos 200 anos e a programação de 2019 envolve 11 cidades e só termina em setembro. As cavalhadas recriam os torneios medievais e as batalhas entre cristãos e mouros durante a ocupação moura na Península Ibérica. A manifestação já foi reconhecida como patrimônio imaterial brasileiro. 4 novas estações de bicicletas compartilhadas foram inauguradas em Goiânia. Para os adultos, as estações ficam no Parque Flamboyant, na Praça do Sol e no Instituto Federal de Goiás. No parque também foi inaugurada uma estação voltada exclusivamente para as crianças. Agora são 20 estações e 200 bicicletas espalhadas por Goiânia. Segundo a Prefeitura, desde 2016 já foram realizadas mais de 175 mil viagens nas bicicletas compartilhadas. Para usufruir desse meio de transporte, é preciso baixar o aplicativo GinDeBike no celular e fazer o cadastro. Por hoje é só, boa semana e até segunda que vem.